Às vezes o que a gente mais precisa, às vezes é parar, se organizar, colocar cada coisa no lugar. E depois que você vê todas as coisas no lugar e olha um pouquinho mais atento, você começa a perceber efetivamente o que está acontecendo. Enfim, o brasileiro precisa se organizar. E já que a gente vai se organizar, vamos colocar matérias, reportagens que a grande mídia traz, uma em cada lugar. Ainda bem que o Alexandre Freitas, que é vereador do Partido Novo, já começou a fazendo esse trabalho para a gente. Ele organizou algumas reportagens. Eu só vou ler os títulos, aí o resto fica por sua conta. A primeira matéria. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, cassou o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Lembrando a você que um dos ministros, inclusive, era investigado pela Lava Jato. Matéria número 2. Só o Congresso pode cassar mandato parlamentar, diz Lira. Ou seja, Arthur Lira confronta a posição do TSE, do qual Alexandre de Moraes faz parte. Matéria número 3, do Correio do Consultor Jurídico. Toffoli libera julgamento que decide se Lira será réu por corrupção passiva ou não. Assim que Lira se insurge contra os questionamentos do TSE, do governo Lula, vem Polícia Federal, vem STF na cola do Lira. Matéria número 4. Mesa diretora da Câmara confirma a decisão do TSE, que cassou Deltan Dallagnol. Ou seja, Lira votou igual ao TSE por unanimidade. E matéria número 5, também do G1, todas as matérias, com exceção da terceira do G1, diz: STF arquiva denúncia contra Arthur Lira por corrupção por unanimidade. Ou seja, é o sistema sendo utilizado para calar outro sistema, ou para calar as fagulhas que se insurgem contra o sistema. Presta atenção. Tem um filme das formigas, é muito interessante, onde tem um predador das formigas e ele dá uma lição de moral muito grande e ele é ditador, mau, dá uma lição de moral muito grande para um outro inseto que caça as formigas também. Ele deixa cair um grão em cima da cabeça desse inseto e fala: olha, o que esse grão pode fazer com você? Nada, né? Aí de repente ele solta muitos grãos e aqueles grãos vêm e amacetam o outro inseto. Pois é, mas tudo começa com um grão. Ou você cala esses grãos, ou muitos outros grãos virão. Ou você cala a oposição, ou muitos outros da oposição virão. É o que a gente consegue inferir e perceber a partir de tudo que a gente está assistindo na grande mídia. E vamos lá, vamos trazer uma mídia de extrema esquerda para vocês que comemora aquilo que é errado. Vamos lá, revista Fórum para vocês. Deltan Dallagnol sofre nova derrota e é condenado pelo STJ a pagar quase 3 milhões. O tribunal rejeitou o recurso e manteve a condenação imposta pelo Tribunal de Contas da União contra Dallagnol por gastos indevidos com diárias e passagens na época em que ele era procurador da Lava Jato. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, sendo muito claro, não tem essa questão de gasto indevido, tá? Os gastos que foram feitos em diárias e passagens pela Operação Lava Jato foram utilizados no contexto da operação. Não tem um centavo desviado, não tem um centavo que não foi utilizado pela Operação Lava Jato para apurar os crimes que aconteceram e que foram apurados pela Lava Jato. Não tem uma decisão que não tenha sido autorizada, não foi pelo Deltan Dallagnol. Foi pela Procuradoria-Geral da República que autorizou aqueles gastos. E aí, o que é que o Ministério Público quis fazer depois? Jogar essa responsabilidade nas costas do Dallagnol. Mas quem está falando não sou eu, é a decisão do Tribunal de Justiça, tá? É a decisão do TRE, na verdade, o Tribunal Regional Eleitoral, lá da região do Paraná. Sim,
Sim, então não é uma ilusão pensar. Olha só, para você entender, eles condenaram, não bastasse cassar o mandato e deixar inelegível, agora mandaram 3 milhões de reais nas costas do Dallagnol, querem acabar com todo o patrimônio dele. E isso o Tribunal de Justiça já De tinha volta a Curitiba, eu definido, quero e eu contar. vou colocar aqui para vocês, já até vazou um pouquinho do áudio, a fala do Deltan Dallagnol que ele vai mostrar para vocês, jogada contra ele e contra a família dele. Então, onde está a justiça no Brasil? Assiste esse trecho desse vídeo aqui do Deltan que ele vai te explicar tudo. Dá uma olhada. Para vocês que mais uma bomba foi jogada em mim nessa semana e agora também sobre a minha família. Eu fico me perguntando onde que está a justiça nesse país. Eu tô revoltado. O STJ decidiu por 6 votos a 5 que o acordo do Tribunal de Contas da União, o TCU, que está cobrando de mim mais de 3 milhões de reais, pode avançar, mesmo eu tendo decisões da Justiça da primeira instância anulando o caso por existir indícios de perseguição política. Eles estão cobrando de mim o dinheiro gasto para a Lava Jato funcionar, o valor das diárias e passagens que foram pagas para outros procuradores virem toda semana trabalhar em Curitiba e recuperar mais de 15 bilhões de reais. Eles estão me cobrando esses valores que foram considerados legais por toda a área técnica do Tribunal de Contas, pelo Ministério Público do Tribunal de Contas, pelo Ministério Público Federal, mas os ministros, a parte política do TCU, quer acabar com o patrimônio de quem combateu a corrupção. Para deixar aumentar mais ainda o abuso, além de o gasto ter sido legal e de eu não ter recebido esses valores, eu também não paguei, eu não mandei pagar, eu não autorizei, eu não pedi, eu não opinei. Era algo entre os procuradores e a Procuradoria-Geral da República. Por isso que a Justiça Federal já disse que esse procedimento do TCU tem evidentes e manifestas ilegalidades, além de indícios de quebra de impessoalidade, ou seja, de perseguição política mesmo. Mesmo eu tendo decisões da justiça em meu favor, até mesmo uma sentença anulando o procedimento do TCU, agora o STJ está suspendendo as decisões em meu favor da justiça e está permitindo que o procedimento do TCU avance e que eu seja cobrado. Eles querem que quem ousou combater a corrupção pague o preço nesse país, com o seu mandato, com o seu patrimônio e com a vida da sua família. De volta a Curitiba. Pois bem, pessoal, é nítido o caráter persecutório que se instaura contra aqueles que tentaram combater a corrupção. Esse país não é um país sério. Vale a pena ler aqui o comentário do Dr. Victor Sorrentino, que escreveu o seguinte: país sem solução. A Lava Jato mostrou isso e a eleição do condenado confirmou sem dúvida alguma de que este país definitivamente já não tem solução. Vocês deveriam já pedir asilo político porque não existe mais lei nesse país. Pior, quem votou no condenado ainda apoia isso. Portanto, não somente inexistem leis, bem como inexistem possibilidades de mudança. E infelizmente eu vejo que cada vez mais o brasileiro vem tendo essa visão. Está desistindo do Brasil, está desistindo porque eles tomaram, arraigaram os tentáculos da corrupção em todos os organismos do sistema que a gente já não sabe mais o que fazer. Vou fazer até uma errata que eu falei que a primeira decisão era do tribunal, do TRE, é decisão de primeira instância. Então estou fazendo a errata aqui para corrigir o que eu falei no início. Mas é isso. Aqueles que resolvem fazer o certo são condenados, são perseguidos. Esse é o Brasil de agora, tá? Acredite se quiser, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Ao meio-dia eu volto com outro editorial para vocês.